Gente, tudo certo com vocês? Vamos falar agora do LibreOffice Calc, que é o editor de planilhas do LibreOffice aí, semelhante ao Microsoft Excel. Então, primeiramente, jovens, estou com ele aberto aqui. Notem aqui no meu título, na minha barra de título, que eu estou com um outro arquivo, arquivo de Excel. Ah, Foi um arquivo que eu usei em uma outra aula, certo? Aula de Excel, e agora que eu estou fazendo desse do LibreOffice, do Calc, eu reaproveitei o mesmo arquivo e a gente estudou, né, que nós temos extensões diferentes para o Excel e para o Calc. O Excel a gente vê que é o XLSX e para o Calc é esse aqui, é o ODF, que é a extensão do Calc, mas sem nenhum problema ele lê arquivos. O que vai mudar é no momento que a gente for salvar ele. Eu dei Ctrl S aqui para salvar o arquivo e ele me sugere que eu salve ele no formato do calc do ODF, certo? Então a gente sabe que o calc então ele abre arquivos normalmente do Excel. Então essa aqui é a janelinha do calc. Ele tem aqui do lado direito algumas barrinhas, algumas opções, certo? De facilidade aqui a gente tem as propriedades que abre aqui para nós. Propriedades de formatação aqui de caractere, formato numérico, as propriedades também de alinhamento, as bordas da célula aqui ó, do lado direito. A gente tem aqui em seguida esses estilos e formatação. A gente pode escolher então estilos e formatação de texto, galeria, algumas imagens que a gente pode inserir, diagramas, certo? Que a gente pode inserir então na nossa planilha. O navegador, então, o próprio nome dele já diz, é navegar. A gente pode navegar, então, entre as planilhas, por exemplo, aqui, ó. Planilhas, veja que eu tenho 6 planilhas abertas, que a gente vai utilizar aqui na nossa aula. Nomes de intervalo, intervalos de banco de dados, objetos, enfim. São diversos itens que a gente pode navegar aqui dentro do Calc. Temos funções também, a gente pode escolher, então, essas funções. Eu vou botar uma listinha das mais utilizadas por bancas, tá? No nosso material de apoio lá. Então, gente, a gente tem aqui embaixo aquela barrinha também tradicional no Writer, né? A barra de formatação, com algumas diferenças, né? Que são formatações específicas para o Excel. Então, a gente tem aqui algumas formatações também de texto, negrito, itálico, sublinhado, o tipo do texto, né? Que eu esqueci de falar anteriormente, o tamanho da fonte. Aqui o cor de plano de fundo, que é o plano de fundo das células. Vejam que mudou a corzinha aqui na célula A1. A gente tem aqui também a caixa de nome, que é o nome da célula, vejam, A1, B3, vai mudando. Mais uma vez aqui o botãozinho assistente de funções. Ó, diversas funções que a gente pode utilizar aqui no Calc. Seguindo aqui ao lado temos o botão de soma e o botãozinho de função. Função, ele, da mesma forma que no Excel, ele sempre começa com sinal de igual, certo? Temos aqui a nossa barrinha também, que a gente pode digitar informações aqui e ela vai para a célula, certo? Linha de entrada, o nome desse. Todas as opções de alinhamento, moldar texto, alinhar em cima, os tipos de alinhamento conforme a célula. Por exemplo, aqui, ó. Vou modificando aqui. Ó. Vejam que ele, conforme a gente vai mudando, alinhar em cima, alinhar, centralizar verticalmente, alinhar embaixo, ele vai modificando os textinhos aqui. Temos as opções também de numeração. Deixa eu botar isso aqui branco. Padrãozinho sem preenchimento. As opções de numeração aqui, ó. A gente tem então numeração em formato de moeda, porcentagem e formatação em número. Temos em data também. Vou botar aqui para número e vou mostrar aqui, ó. A gente tem como adicionar ou excluir casa decimal. A casa decimal é aquela à direita da vírgula, certo? Isso são casas decimais, a gente pode adicionar ou excluir conforme o nosso uso,
Seguindo a gente tem recuo, aumentar e diminuir o recuo do texto aqui na célula. Temos aqui as opções de bordas. Deixa eu selecionar um intervalo de células aqui. E a gente pode então selecionar bordas nessas células. Aqui todas as bordas. Bordas externas. Essas são as bordas externas mais grossas. E sem borda também a gente pode botar o comum. Temos também aqui o estilo de linha. Vou adicionar bordas de novo para mostrar para vocês. Os estilos de linha. Aqui ao lado. A gente pode colocar, por exemplo, um tracejado. Essa linha contínua dupla. Por exemplo, como é que fica assim aí no tracejado. Fica assim. Nenhum. E vai remover daí todas as bordas. Isso aqui eu vou falar mais adiante numa outra planilhazinha, essa formatação condicional, como é que ela serve. A gente pode fazer uma formatação conforme uma condição que a gente escolhe lá, conforme uma lógica que a gente pode escolher. Vou falar dela mais adiante já, digo. O botão de novo, então, pelo atalho de teclado Ctrl N, a gente pode aqui abrir, podemos salvar, atalho de teclado Ctrl S. Também podemos exportar essa planilha aqui para formato PDF, podemos imprimir, visualizar impressão. As opções de edição aqui de recortar, copiar, colar. Clonar formatação. Desfazer aqui pelo Ctrl Z. E refazer. Temos as opções de ortografia também, conforme temos no Writer, também temos aqui. Localizar e substituir. Ele vai abrir uma janelinha que a gente vai localizar então no documento. Aqui temos as opções de inserir linhas. Veja aqui eu vou botar um textinho para visualizar bem a inserção de linhas. Aqui foi inserindo novas linhas. Veja. A gente pode também inserir colunas. Podemos excluir linhas ou excluir colunas. Podemos mesclar e centralizar células. Por exemplo, aqui, vamos mesclar essas duas células e ela centraliza, ela vira apenas uma célula. Vejam que aqui a C2 ela não existe mais, agora tudo isso é C1, certo? Depois pula do C1 para o C3. A C2 ela foi mesclada, foi unida junto com a célula C1. A gente clica de novo e ela volta ao normal. Temos as opções de classificar em ordem crescente, decrescente, certo? A gente abre aqui, daí a gente classifica conforme a gente quer classificar, se a gente quer em ordem crescente, alfabética ou decrescente. Temos as opções de autofiltro, podemos inserir figuras também. Aí a gente navega no nosso próprio computador, insere uma figura na planilha. Gráficos, a gente primeiro tem que inserir os dados, certo? A gente insere uma série de dados e depois seleciona aquele nosso intervalinho de dados e insere um gráfico. A gente, quando vai inserir, então, podemos escolher o tipo de gráfico, se a gente quer pizza, coluna, diversos tipos. Aqui a gente pode, então, criar uma tabela dinâmica. Podemos inserir um hiperlink, da mesma forma que no Writer lá. Esse link pode ser da internet ou pode ser um arquivo dentro do nosso computador mesmo. A gente pode inserir, então, este hiperlink. E aqui as opções de forma. Aqui por último, abre-se essa barrinha aqui embaixo, então, são as opções de forma geométrica que a gente pode inserir no documento. A gente clica de novo e fecha a barrinha. Então, gente, vamos começar com umas funçãozinhas aqui no Calc que ele tem, semelhante ao Excel. A primeira é aquele de preenchimento automático. Como assim preenchimento automático? Vamos fazer este exemplo aqui. Vou botar um dia da semana aqui e teclar Enter. Vejam que no cantinho, primeiro eu vou dar duplo clique aqui, tá vendo, entre as colunas B e C? Quando a gente dá um duplo clique, as colunas elas se modificam de tamanho conforme o texto. Certo? Eu vou mudar aqui, mais uma vez, vejam que o B ele está cortando no meio do segunda-feira, né? Eu dou um duplo clique e a coluna B, então, ela se modifica. Então, vejam aqui que bem no cantinho da célula tem esse quadradinho. A gente vai segurar ele e vamos arrastar.
vejam que ele já está selecionando ali, ó, na telinha, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E ele vai mudando. Chegou no domingo, continua arrastando, ele vai mudando mais uma semana. E ele então preencheu. A gente pode preencher assim para baixo, horizontalmente, ou podemos também para verticalmente. Janeiro, tá correto. Damos Enter e arrastamos para o lado, ó. Fevereiro, março. E ele vai preenchendo então isso. Isso se chama então preenchimento automático, que a gente pega aquela pontinha ali e vai arrastando para os lados, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Vamos para a planilha 2 aqui, lembrando que essa planilha está lá no nosso material de apoio, então tu pode acessar lá, pode abrir aí durante o vídeo e vir trabalhando aqui comigo, certo? Agora, gente, vamos aqui para a planilha 2, vamos falar daquela formatação condicional que eu falei anteriormente, lembra? Usar esses númerozinhos aqui para fazer um exemplo. A gente seleciona o intervalo que a gente quer formatar, uma condição, e vamos aqui, a formatação condicional. Clicamos nele e a gente vai então criar uma condição e os valores que estarem dentro dessa condição a gente vai fazer uma formatação específica. Por exemplo, aqui, a condição 1 nós temos o valor da célula E. A gente pode pegar o valor da célula, a fórmula, a data. Vamos pegar o valor da célula E. Vamos botar aqui menor que. E vamos digitar um número. A gente tem de 98, 76. Vamos botar menor que 50. Aplicar estilo. Então a gente vai aplicar um estilo aqui. Vou botar esse aqui, por exemplo, resultado 2. Então, todos os valores naquele intervalo que eu selecionar que foi menor que 50, vai ganhar este estilozinho aqui. Clicamos aqui em adicionar. Está feita a nossa condição 1. E OK. Veja, os números menores que 50, 45, 31, 27, 23 mudaram para aquela formatação que a gente criou, aquela condição. Agora vamos trabalhar um pouco mais com esses números, vamos ver o mínimo, o máximo, o maior e o menor desses números através de funções. A gente quer saber o mínimo, então, que é o menor número desse intervalo. É da seguinte forma, a gente sempre começa com igual uma fórmula, e vamos aqui digitar mínimo. Vejam que o Calc ele já está sugerindo ali a fórmula. Vamos selecionar o intervalo. A gente pode clicar com o botão esquerdo e arrastar o mouse e selecionar o intervalo. Ele fica ali ó, de B4 a B10. Ou então podemos botar manualmente célula B4 2.B10. E o menor número, então, o mínimo do valor aqui é o 23. Interessante salientar aqui, ó, que quando a gente bota 2 pontos, a gente está falando de um intervalo da célula B4 até a B10. É esse intervalo aqui. Certo? Se a gente colocar 2 pontos aqui, desculpa, se botar ponto e vírgula, já bagunça a fórmula aqui. Feito. Se a gente colocar ponto e vírgula, a gente não vai falar de intervalo, a gente já vai estar falando de valores distintos. Não vamos estar falando então do intervalo de B4 até B10, a gente vai falar distintamente da célula B4 e da célula B10. As demais células de B2 a B9 não vão ser consideradas nessa forma. Vamos dar Enter. E vejam então que a gente fez o teste de B4 e B10. Qual é o menor valor? É 23. Vamos mudar então aqui o número 23. E vejam que quando a gente mudou, ele fez a mesma função, mas entre essas duas células. Agora 98 e 150 e o menor valor então foi 98. Aliás, 150 é maior que 98, certo? Vamos fazer agora o contrário aqui. Mais uma vez, é importante salientar essa diferença de 2 pontos para ponto e vírgula. Isso é bem comum cair em concursos. As bancas colocam, né, colocam uma função lá e misturam 2 pontos e ponto e vírgula numa mesma função. E o candidato ele tem que saber diferenciar o que a fórmula vai fazer ali. Agora a gente vai ver o máximo, que é o maior valor então neste intervalo. Selecionamos o intervalo com o mouse. E o maior valor, então, o valor máximo é 98. Agora vamos fazer diferente, a gente vai ver o maior. A gente vai escolher uma posição e o maior. Como assim? Assim, ó, igual maior.
A gente coloca os dados, o intervalo, ponto e vírgula, e a gente quer saber o quê? A gente quer saber o segundo maior, por exemplo. E colocamos 2. A gente quer saber o terceiro maior, 3. Queremos saber o segundo maior, vai ser 76. E a mesma coisa para menor. Selecionamos um intervalo. 2 pontos. A gente quer saber o segundo menor também. 27, então, sabemos aqui, ó, 27, segundo menor, atrás apenas do 23. Se a gente botar 1, o que acontece? Vai aparecer o mesmo resultado, a mesma coisa do máximo e do mínimo. Simples. Aqui, ó, o mesmo valor do mínimo, 23 e 23. Vamos seguindo, então, vamos agora para a planilha 3. Seguindo nossa aula, nossas funções. Agora a gente vai fazer uma média aqui. Como é que a gente calcula uma média? A média manualmente a gente faz, a gente soma, se a gente tem 3 valores ali, a gente vai somar os 3 valores e dividir por 3, certo? Afinal é assim que se calcula uma média. Então vamos fazer aqui igual, sempre começamos com igual, 10 mais a célula B5 mais a célula B6. E a gente vai dividir por 3, certo? Agora, gente, a gente tem que lembrar uma coisa simples da matemática que a gente aprende lá na quinta série, que é a ordem dos cálculos, certo? Então, o que a gente calcula quando nós temos soma e uma divisão? O que o calc e nós, na matemática, a gente vai calcular primeiro? A gente vai calcular primeiro a subtração, certo? Então, aqui ele não está somando e subtraindo, ele está subtraindo essa B6 dividido por 3 e depois está somando com os demais valores. A gente tem que apontar para o calc, que a gente quer primeiro somar. Para isso, a gente coloca o nosso intervalo de soma, então, entre parênteses, e depois sim dividido por 3. Agora sim, B4 mais B5 mais B6, e esse resultado vai dividir por 3 e vai dar a média do nosso aluno. A gente pode fazer assim manualmente, que é mais trabalhoso, né? Ou a gente pode simplesmente utilizar uma função de média. Média, abre parênteses e o nosso intervalo e fecha parênteses. O mesmo resultado foi 7. Fiz no lugar errado aqui a fórmula. E aqui em cima. A gente vai dar Ctrl X. Vamos colar aqui. E aqui o lugarzinho da média. Agora sim. Pronto. Agora sim a gente vai fazer a situação. E para essa situação, então, a gente vai usar uma condição. A condição C. Como é que funciona a condição? Vamos dizer assim, ó. Digamos que a média nessa escola aqui seja 7, ou seja, para um aluno ser aprovado, então ele precisa tirar uma nota igual ou maior que 7, e a nota máxima é 10, certo? Então a situação a gente vai mostrar se a pessoa foi aprovada ou foi reprovada. Para isso, serve a condição C. A gente começa ela assim com C, abre parênteses e vejam que o cálculo já está nos indicando o caminho, certo? A gente faz o teste, que qual é? É esse aqui. A célula, a gente seleciona a célula B7, que é o local da nossa média. Ele tem que ser igual ou maior. Prestem atenção no símbolo de maior aqui, ó. Este é o símbolo de maior, certo? Aqui, ó, maior. E este aqui é o símbolo de menor, ou seja, um menor valor que 7, por exemplo. Ou, no nosso caso, um menor valor que 7. Então, se aquilo ali for maior é igual ou maior que 7, ponto e vírgula. Então, o cálculo está nos mostrando ali, ó, valor então. O que a gente vai exibir em caso de positivo? Se esse resultado for positivo, for maior ou igual a 7, o que ele vai exibir? Ele vai exibir esse textinho. Sempre texto a gente bota entre aspas. E o abestado passou. Abestado aprovado. Ponto e vírgula. E a gente vai colocar o nosso outro resultado, valor se não. Ou seja, se o B7 for igual ou maior que 7, se a média for maior ou igual a 7, então exiba abestado aprovado. Se não, abestado reprovado. Se a nota for menor que 7. Reprovado. Fechamos as aspas para terminar o texto e fechamos parênteses. Aparece um aviso aqui
E sim, o aluno então foi aprovado. Essa é a situação dele. E é interessante a gente fazer essa junção de formas, botar bastante formas, porque daí quando a gente vai modificando, certo? A planilha toda vai se modificando, quer ver? Vamos baixar esse 10 aqui, essa primeira nota. Vamos baixar ela para 5. Vejam então que modificou. Ele foi então reprovado, certo? Aqui, ó. E ele vai então se modificando, vai se adaptando conforme aos resultados. Agora vamos ver outras condições, que é o CE e o CO. E aqui a gente tem mais condições então para os nossos resultados. Por exemplo, a gente tem aqui, digamos, uma competição de atletas que, por exemplo, para um atleta for aprovado nessa competição, para participar dessa competição, ele tem que ter uma altura maior que 1,65 e um peso maior que 60. Visualizando, a gente está vendo aqui que o atleta 1 ele não tem 1,55, não tem 1,65 e ele não passa, então. Essa primeira condição, então, a gente vai fazer um CE. Então, ele tem que ter esse peso essa altura e esse peso para ser aprovado. Certo? Vamos fazer uma fórmula para isso. Então, vai ser assim. A gente começa sempre com igual, C, abre parênteses, e, mais um parênteses, e agora a nossa condição. Então, isso aqui tem que ser igual ou maior que 1,65. Essa é a nossa condição. Ele tem que ter uma altura maior que 85. Desculpa, 1,65. Dois pontos e o segundo valor, que isso aqui tem que ser igual ou maior que 60. A gente fecha os parênteses aqui, na ponto e vírgula, e os nossos resultados. Se esse teste lógico for verdadeiro, se ele apresentar essas duas condições, ele tiver essa altura e o peso, ele vai estar aprovado. Ponto e vírgula. Se não, reprovado. Fechamos as aspas, fechamos o texto. E está aqui reprovado. Ele não atende a condição, por exemplo, nenhuma das duas. Ele não tem nem 1,55 m e nem 58 kg. Vamos copiar essa fórmula aqui. E vamos colar na célula de baixo. Vejam que ele ainda está usando as células de cima, né? Vamos mudar aqui, passar ao invés da linha 28, vai ser a linha 29. Agora sim, o atleta 2 ele está aprovado, então, porque ele tem uma altura maior que 1,65 m, ele tem 1,75 m e 65 kg, então ele tem mais que 60 kg. Então é isso que essa função faz, os dois valores têm que ser verdadeiros, ele tem que atender isso e tem que atender isso, por isso esse valor E. Agora o ou ele é o contrário, ele pode atender esse aqui ou esse aqui, para ser aprovado ou reprovado. Para o teste ser lógico, para o teste ser verdadeiro ou falso. E o CO é quase igual, ele só muda isso aqui, ó. Ao invés de E aqui, é um OU. E ele aqui continua reprovado, atleta 1, certo? Porque ele não atende ainda os dois. Vamos mudar aqui, ó. Por exemplo, ele vai ter aqui 1,70. E agora, o atleta 1 ele foi aprovado, já que ele possui, ele está apto na altura. Mesmo não estando apto no peso, é isso então. Ele vai ser então verdadeiro aqui quando ele tiver uma condição ou a outra. Vamos mudar aqui. O ou. Novamente. E ele está aprovado. Vamos mudar aqui os valorzinhos. Vamos botar aqui 1,60. E vamos botar aqui
59. E ele agora foi reprovado porque o atleta 2 ele não possui nenhum nem o outro. E é isso que faz a função OU. Então, a função E, para o resultado ser verdadeiro, os dois testes têm que ser verdadeiro. Já na função OU, para o resultado ser verdadeiro, apenas um basta ser verdadeiro, certo? E é isso que essa funçãozinha faz. Ele faz um teste e nos dá o resultado verdadeiro ou falso.